Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Nos perdoe os minutinhos da conexão. É um prazer estar com vocês, receber já desde logo a Camille Zilioto, nossa professora da ESA. Nós vamos ter daqui a alguns minutinhos conosco a professora Lara Selen, que já está fazendo a sua solicitação de entrada. Nós só precisamos receber primeiro a Carol, que é a representante da Comissão da Mulher Advogada. Queria, ao mesmo tempo, enquanto a gente espera a conexão da Carol, agradecer a presença da doutora Iverli, do doutor Albadilo, Emerson. É sempre um prazer tê-los conosco. Doutora Lara já está nos ouvindo. Queria pedir a sua gentileza que nós estamos aqui uns minutinhos só para fazermos a abertura com a Carol, que é a representante da Comissão da Mulher Advogada. Nós estamos esperando o chamado da Carol para fazermos a abertura e, na sequência, nós já vamos convidá-la. É sempre muito bom começar uma manhã de frio, né? Mas linda, um céu azul como esse, com o pessoal aqui, ó. A Carol já está nos dando bom dia. Carol, solicita a tua entrada para que a gente possa te receber. Mais uns minutinhos. Sejam bem-vindos, doutora Mariana, bom dia. É um prazer tê-la conosco. Bom dia, Carol. Bom dia, Adri. Bom dia a todos que estão nos ouvindo hoje. Tudo bem? Então, eu dizia há pouco, Carol, que nós estávamos aguardando a tua entrada como representante da Comissão da Mulher Advogada, para nos desejar bom dia, nos contar um pouquinho os projetos de vocês. E, na sequência, a Lara já nos deu oi, já está aqui no aguardo. Aí nós vamos convidar a Lara para entrar e falar conosco sobre os temas de hoje que nós vamos abordar na gestão de escritórios da advocacia, fluxo de caixa, foco no cliente, produtividade e a retomada depois da crise. Então vai ser uma live super gostosa, muito positiva, e a nossa intenção é contribuir, porque todos estamos vivendo dias difíceis e a troca de ideias talvez seja uma das maiores riquezas que nós podemos compartilhar nesses dias. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada. Bom dia, Adri. Eu vim quando estava dando bom dia, já vi algumas colegas da CMA que estão nos prestigiando. Queria dar um bom dia a todas elas em nome da doutora Edni, que é a nossa maior inspiração, a mulher que acho que mais nos representa na advocacia feminina, sempre nos acompanha em todas as nossas ações e agora ainda nos acompanhando nessa fase tecnológica, né? A doutora Edni sempre nos surpreendendo. Bom dia, Rafa Kister, também, já vi ela aqui. Adri, imensamente a CMA agradece essa parceria que a ESA tem conosco e apoio que a ESA dá para os projetos da CMA. Esse é mais um dos projetos, né? Esse ano tivemos já o primeiro curso promovido pela ESA a partir de um projeto, de uma proposta da CMA. Então, para nós é muito gratificante poder, nesse momento de crise, contar com a ESA para a gente manter as vozes femininas sendo ouvidas, né? E a partir das vozes femininas, poder trazer reflexões e trazer talvez um pouco de luz nesse momento de crise. E essa foi a ideia que a gente teve quando conversamos com você, né? Que a gente pudesse trazer mulheres para refletir sobre temas importantes nesse momento da pandemia, né? Trazer a partir das mulheres essas reflexões. Acho que a gente iniciou esse projeto muito bem na semana passada com a Melina Fachin, por, né, por toda a trajetória dela, pela fala dela, por trazer inicialmente a discussão de gênero já para esse momento, né? Mostrar por que é importante trazer a discussão de gênero. E ela trouxe fatos, trouxe dados, fez a gente entender e refletir a questão da mulher, né, nesse momento. Além dos efeitos que já estamos vendo da pandemia na vida de muitas mulheres, mas também a partir do papel da mulher na pandemia, como ela trouxe, que foi um dado que para mim foi surpreendente saber que à frente de muitas iniciativas de saúde estão mulheres. Né? Eu não tinha ideia disso e a gente nem pensa nisso. E a fala dela tão sensível também, que muitas mulheres como líderes de família estão sendo impactadas financeiramente também. A gente não, né, sabe que muitas mulheres são pilastras dos lares e todo esse contexto e essa crise financeira que a pandemia está tendo também causa impacto sobre isso. E é por isso também uma das importantes
questões para se discutir, trazer a mulher para esse momento de discussão e dos efeitos da pandemia. Então, a gente agradece essa parceria. Adri, contamos com mais 2 lives já programadas na próxima semana com a doutora Rafaela Kister, que vai falar sobre advocacia bancária, securitária, planos de saúde. Acho que é um tema bastante relevante também nesse momento. Não tenho visto poucas lives e poucas discussões a respeito dos planos de saúde e como as seguradoras também estão se portando na pandemia, e penso que é um debate bastante importante. E a Rafa Kister, conselheira da UB, membro da Comissão da Mulher Advogada, tenho certeza que vai trazer essa discussão de forma brilhante também para contribuir com esse momento. E na outra quinta-feira, no dia 30, a Thaís Matarassade vai falar sobre a recomendação número 67 do CNJ e o sistema penitenciário em tempos de pandemia. Também é uma discussão que está vindo e tem acontecido, né, bastante, já tem tido bastante discussão a respeito disso. Acho que ela também pode contribuir de forma bastante significativa. E hoje, né, temos a nossa orgulho de ter como membro consultor da Comissão da Mulher Advogada, a Lara Selling, que é referência nacional de escritórios e gestão de escritórios. Não tenho dúvida de que vai ser muito produtivo e proveitoso, de modo que eu também encerro a minha fala aqui para deixar que ela fale, porque eu tenho certeza que o que as pessoas querem é ouvir a Lara falando. Lara, bem-vinda e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Carol, muito obrigada. Imediatamente eu vou passar a palavra à nossa convidada especial. Vou dar tchau para você e pedir desculpas, Sim. Mas nós só temos 2 espaços na telinha para que a Lara possa entrar. Um grande beijo, uma ótima quinta-feira. Ótima quinta-feira para todos. Tá, joia. Obrigada. Estamos aguardando a entrada da Lara, só mais alguns segundinhos, é só o tempo dela nos solicitar aqui a entrada, a gente autoriza e vamos começar com a Lara, vai ser uma manhã deliciosa. Os assuntos são palpitantes. Lara, você já pediu a tua entrada aqui? Vamos lá. Então vamos lá, a Lara entrando, uns minutinhos, pessoal, essa parte de tecnologia logo a gente acostuma. Tá conectando? Já estou Olá. aqui. Olá. Bom dia. Que bom, seja bem-vinda. Obrigada. É sempre uma honra tê-la conosco na escola. Já temos aí um público aguardando a sua fala, todo mundo ansioso para a gente saber um pouquinho sobre gestão de escritório. Eu comentei sobre os 4 pontos que você pretende abordar, né? Que são extremamente importantes para todo e qualquer escritório, seja ele pequeno, médio ou grande. E eu diria que talvez nesse momento, né, o fluxo de caixa, foco no cliente, produtividade e estratégia de retomada. São pontos extremamente importantes e vai ser um prazer ouvi-la. E a palavra é sua, Lara. Seja bem-vinda. Primeiro eu quero agradecer esse convite, agradecer Mariana, agradecer a você, agradecer Marília, né? Mandar um beijo para Cássio, para Noronha, para Marilena, né? Então, assim, a gente está rodeado aqui no Paraná por tantas pessoas tão atuantes na advocacia e hoje, nesse momento, principalmente, é hora de nós nos darmos as mãos, né? Eu tenho dito muito, eu tenho feito muitas lives, Adriana, e eu tenho dito que a gente está atravessando um rio que está muito turbulento e eu tenho certeza que nós vamos chegar do outro lado da margem com essa união, com essa... trazendo calma, trazendo serenidade, trazendo uma visão mais racional a respeito dos nossos escritórios e nós atravessaremos juntos essa história, né? Então, assim, é para a gente ter muita fé, muita disposição para o trabalho, mudar o que precisar ser mudado, porque eu acho que o que a pandemia trouxe para nós é essa oportunidade. É uma oportunidade da gente revisitar as nossas práticas dentro do escritório e colocar a mão, porque nós somos as únicas pessoas que poderão, de fato, fazer alguma mudança na nossa vida profissional mais próxima ali, com a nossa equipe, com o nosso cliente. Então, assim, eu parabenizo as iniciativas da OAB, porque realmente é hora da gente pensar junto. E criarmos juntos as soluções. Claro que as soluções elas não vêm de maneira... que uma situação resolva para todos, né?
porque cada contexto ele traz uma característica particular. Mas se a gente conseguir ajudar as pessoas a pensar melhor e a assumir suas responsabilidades de tomada de decisão dentro dos escritórios, que tem várias coisas que a gente vai conversar, que podem ter a mão do sócio, a mão do advogado para mudar uma rotina, mudar uma visão, mudar uma decisão do passado que a gente precisa, enfim, questionar. E é para isso que a gestão vai servir, né? Sem dúvida, Lara. Eu confesso que essa tua forma de encarar a travessia, de fato, é uma travessia. E a gente só tem um jeito nessa terra, seguirmos juntos, né? Por vezes, durante muitos anos, o ser humano imaginou que se ele se protegesse dentro de um castelo, ele seguiria sozinho e feliz. E eu acho que talvez esse seja o maior aprendizado para a humanidade. Nós não seguiremos felizes sozinhos. A gente só tem um jeito de evoluir, em conjunto. Ou vamos todos, ou sofreremos juntos, né? Então, essa travessia é uma travessia coletiva. Eu queria também aproveitar, Lara, porque não podemos deixar de agradecer a presença da doutora Edni, de Guarapuava. Sim, queridíssima! Enfim, nossa mestra, né? Ela é porto e farol, como diz o Noronha, e é sempre tão bom tê-la conosco nas lives da ESA. Doutora Edni, muito obrigada. Venha sempre, esteja conosco. O seu apoio e participação nos dão a certeza de que estamos no caminho certo. E aproveitando, Lara, eu acho que, de fato, você fala sobre as diferenças de realidade dos escritórios. Uma das coisas que nós temos recebido na escola, com muita frequência, e até é bem interessante se pudermos falar sobre isso, o pessoal do interior, dos advogados do interior, que por vezes tem escritórios até grandes, médios, né, como a capital, tem dito, gente, eu nunca pude participar de debates e ouvir e saber que as nossas dores, de certo modo, são semelhantes. Então, eles estão felizes por essa participação. E, aliás, essa foi uma missão que o Cássio nos deu, trazer o pessoal do interior para essa discussão. Eu vi, por exemplo, que nós temos o pessoal da Comissão da Advocacia Iniciante de Umuarama, e, eventualmente, tenhamos outras comissões. E esse pessoal está começando, então eles precisam do nosso apoio. Se nós, né, um pouquinho mais maduros, estamos enfrentando dificuldades e temos dúvidas, como é que vai ser para os mais jovens, né? Então, vamos lá, vamos começar a respeito aí do fluxo de caixa, que acho que é o teu primeiro grande tema, não é mesmo? Toda vez que uma crise acontece, e assim, eu tenho evitado um pouco, Adriana, a palavra crise, porque ela traz um peso de parecer que a gente está indo para baixo. A crise, ela te puxa para baixo, ela te entristece, ela te causa uma série de inseguranças, medos, né? E eles são absolutamente irrelevantes, não. Eles são absurdamente atrapalhadores se eu quero ver uma luz no fim do túnel, né? Então, se eu tô com medo, eu acho que a luz é um fantasma. Eu acho que a luz E, na verdade, eu tenho que tirar das minhas palavras aí coisas que me levem a esse caminho. Então, a primeira coisa que a gente tem que tomar uma decisão, e eu tomei essa decisão na primeira semana de pandemia, eu tô há 30 dias em home office, sem sair de casa quase, só para ir no mercado. E eu falei assim, eu não vou mais assistir televisão insistentemente, eu vou ligar as notícias em 2 momentos do dia, 1 momento do dia, porque eu não quero entrar em espiral negativo. E eu vou tirar algumas palavras do meu vocabulário. Isso foi uma primeira decisão que eu tomei para colocar a minha mente no lado positivo. Eu tenho que enxergar uma saída, eu tenho que saber o que fazer. E aí a gente vem, quando acontece algo que modifica muito a nossa realidade do dia para a noite, que foi quando aconteceu, nós fomos todos empurrados para dentro de casa, sem uma preparação, sem um planejamento, ninguém planejou isso. Em janeiro eu fiz vários planejamentos esse ano e ninguém, em sã consciência, imaginou que em março nós passaríamos por isso, né? E já estamos aí no meio de abril, e, enfim, a vida segue, com pandemia, sem pandemia, nós precisamos continuar. Então, pouco importa se nós estamos trabalhando de casa, vamos trabalhar de escritório, não importa, a coisa vai continuar de um jeito ou de outro, né? E aí, quando isso acontece, nós temos que dar atenção, quando algo muda com muita velocidade, a gente tem que dar atenção para 3 coisas importantes que nós não podemos deixar de ter um trabalho diário em relação a isso. A primeira delas é o fluxo de caixa, então eu tenho que administrar
contratos de clientes que eventualmente precisem reduzir custos. Essa semana eu estava conversando com um cliente nosso e eu achei muito bacana uma frase que ele me falou. Ele falou assim, quando começou, ao invés da gente esperar o cliente pedir para reduzir o honorário, nós nos antecipamos e falamos, vamos reduzir 20%, depois você paga essa diferença, mas eu quero não ser um peso para você e eu vou te ajudar também, porque está todo mundo no mesmo barco. Isso não é uma crise centralizada em algum lugar, não é uma crise da advocacia. Os clientes estão passando por N problemas também que nós temos que entender que nós precisamos ser parceiros deles, né? Então, olhar o fluxo de caixa sob o viés do cliente é importante, porque as receitas elas não podem deixar de acontecer. Olhar o fluxo de caixa sob o ponto de vista das despesas, é hora de repente, ver o que eu estou gastando que eu não precisaria hoje. O que eu posso reduzir de consumo, como que eu aprendo, e aí nós temos total condição de encarar isso, eu posso viver 2 degraus abaixo por um tempo, até que isso tudo retome, mas fazer isso sem ser um grande sofrimento, ser uma decisão. Eu vou tomar a decisão de gastar 20% a menos do que eu gastava. Para poder proteger esse fluxo de caixa, o objetivo é esse. Até que as coisas se retomem, né? Sim, nessa questão da decisão de gastar menos, né? É tão interessante isso no escritório mesmo, lá na nossa loja, que tínhamos alguns investimentos, até algumas coisas supérfluas, vamos dizer assim, que você poderia viver sem, mas que você queria trocar isso, trocar aquilo, arrumar a cadeira, mudar alguma coisa, trocar um quadro de lugar. O supérfluo, nesse momento, é uma das coisas que provavelmente seja o primeiro corte que nós façamos, né? E eu até gostaria de ouvir a tua opinião sobre isso, porque é tão interessante, é muito bonito você ver a união das pessoas nesse momento. E quando você já vem com uma gestão organizada nos escritórios, as pessoas, eu tenho recebido algumas notícias, por exemplo, do escritório, diz assim, Adriana, se você precisar reduzir a nossa retirada, se você precisar de ajuda, nós estamos aqui para enfrentar juntos. E chega a dar até um calor no coração, porque nessa hora você sabe com quem você pode contar. E o que eu tenho dito para o pessoal, e acho que você deve estar orientando nesse sentido, né? De que vamos cortar tudo que pudermos cortar e que não sejam pessoas. Isso. Né? Para a gente eleger as prioridades, né? Até porque tem uma coisa que você falou, existe uma frase que diz assim, que não, mais do que a própria guerra, o que importa é quem está do teu lado nas trincheiras, né? Nós estamos enfrentando uma guerra, né? Então, assim, quem está comigo, quem entende que existe isso é muito maior do que a minha vontade, que o meu desejo era poder pagar o triplo para minha equipe. Mas o cobertor encurta, então é preciso que cada um dê um pouquinho da sua parte, né? E, logicamente, cortar aquelas despesas que não são primordiais nesse momento. Negociar coisas que não são primordiais nesse momento, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que nós não podemos, em hipótese alguma, abandonar nossos clientes. Eles precisam saber que nós estamos do lado. Então, está tendo tanta mudança, MP para cá, MP para lá. O escritório tem que estar estudando o tempo todo para resolver as dúvidas dos clientes, né? Eles estão dentro desse problema. E uma coisa que eu tenho dito muito também, se o advogado ele está sem equilíbrio, porque ele está preocupado, que ele só está no negativo, que ele está levando isso, ele vai levar isso para o cliente também. Isso não é isso que o cliente espera. O cliente está na loucura dele lá. Loja fechada, estoque perecendo, várias coisas, né? Dinheiro indo embora, uma equipe para pagar, gente humilde, que aí também fica essas grandes questões, não vou mandar embora, deixa eu ver o que eu posso fazer. Então, é importantíssimo que a gente leve uma palavra de serenidade. Que a gente seja aquele braço forte do cliente. Olha, estou aqui, conta comigo. Eu vou estudar tudo que eu preciso estudar para poder te ajudar a resolver esse problema. Vamos encontrar saídas juntos. Enfim, então acho que esse abraçar do cliente, tanto no que diz respeito a entender que ele também está com um fluxo de caixa complicado, e tá junto, tô aqui. Não é porque a justiça parou, porque não importa, isso não importa. Estou com você.
Lara, até a gente já está falando um bocadinho do foco no cliente, mas tinha uma colocação que tem muito a ver com o que nós dizíamos das realidades de cada escritório, né? A Soraya, eu não consegui pegar o sobrenome, mas a Soraya, nossa participante, escreveu ali que, como ela está trabalhando em casa, ela sugere o desligamento de luz e água no escritório, que é uma despesa que, teoricamente, não será necessária nesse período. Para os escritórios menores, essa é uma boa dica, porque não tem lá uma estrutura de servidor, que você precisa deixar o servidor ligado, ou eventualmente você deixa ligado apenas a sala do servidor. E são pequenas dicas como esta, que talvez nós, advogados, que não temos o costume de fazer benchmarking, que nós deveríamos começar a conversar. O que você fez no teu escritório? O que você fez no teu? O que você conseguiu? Porque às vezes você só vai se tocar da energia elétrica daqui a 3 meses, porque você está com a cabeça tão cheia de coisa que não vai lembrar. E talvez a Edivane também comentou ali, precisamos adotar sistema de parcerias. E talvez sistema de parceria seja isso. Gente, eu estou fazendo isso, deu certo para mim. E vocês? O que vocês estão inventando aí? E um ajuda o outro, né? E com relação ao cliente, essa ideia de você oferecer apoio, porque sim, os clientes estão... alguns clientes extraordinários que estão no mercado há 30, 40, 50 anos, estão muito assustados. Nós, advogados, que ainda temos acesso à informação, estamos acompanhando as medidas provisórias, estamos acompanhando as portarias, temos insegurança porque de ontem à noite a portaria dorme, mas não amanhece, ela amanhece, mas não anoitece. Então, você imagina, nós estamos vivendo esse período, imagine o cliente que é leigo, ele se desespera. Então, de fato, essa questão, né, do foco no cliente é uma das coisas que a escola tem tentado trazer. Toda e qualquer mudança legislativa importante, toda e qualquer situação nova, a gente está tentando trazer para a discussão para que a gente possa contribuir uns com os outros, né? Mas além dessa oferta, vamos imaginar, de redução de custo para você poder oferecer para o cliente algum abatimento, o que nós temos observado em alguns clientes é nós suspendemos todos os pagamentos. A ordem é suspensão, ou seja, ninguém vai pagar mais nada enquanto não entendermos para onde estamos caminhando. Então, nós temos recebido alguns pedidos de ajuda, por exemplo, na escola, de fluxo de caixa, de foco no cliente, quando o cliente corta totalmente o teu pagamento. E aí você não consegue nem olhar para o dia seguinte quando você não tem uma reserva, né? E aí mistura um pouquinho de fluxo e foco, de como cuidar de quem não está cuidando de nós, eventualmente, porque alguns clientes são malvados e nessa hora eles simplesmente te cortam. A gente tem que entender uma coisa na vida, e assim, o dia que eu entendi isso, eu assumi 100% da minha responsabilidade. O cliente, ele pode tomar a decisão que ele quiser. Nós vivemos um livre mercado, mais do que ninguém, ele vai dar a condução, enfim, tem consequências, etc., mas ele tem a liberdade de fazer isso. Quando a gente começa, e aí talvez seja uma lição da pandemia, uma lição para não acontecer de novo, uma lição para a gente superar isso e aprender com o quanto eu preciso ter essa visão. Eu não posso viver sem uma reserva. Primeira coisa, isso tem que vir para a nossa vida como algo... É mais uma pessoa que eu estou pagando. É uma prioridade maravilhosa para ser abraçada, né? Claro que quando você não tem a reserva e o cliente ainda toma as decisões de corte, de fato, isso se torna muito perverso para quem tem que administrar. Não tem... aí a gente tem que usar muito a criatividade, começar a criar. Agora eu acho que a gente vai entender o poder do consultivo. Eu tenho que entender que o meu trabalho não é somente o contencioso que já tem uma receita de bolo num livro chamado Código de Processo. Que o Código de Processo é uma receita de bolo. Acontece tal coisa, tantos dias, vai acontecer outra, depois acontece outra, depois acontece outra. Falando muito simplisticamente. E é muito mais difícil eu criar o meu projeto de consultoria. Não estou falando de uma consultoria... que isso pode ser um trabalho a ser desenvolvido para combater esse tipo de situação, não é a consultoria só passiva, que eu fico esperando o cliente ter uma dúvida, me ligar para eu dar uma resposta. Eu estou falando de nós olharmos para o negócio do cliente e entender, conhecendo com muita profundidade, não só o direito, mas o negócio desse cliente,
se ele é supermercado, se ele é hospital. O Bertozzi, ele fala muito disso. Ontem ele fez uma live incrível, tá ainda ativa lá no perfil dele. Como que eu vou criar um projeto de consultoria com começo, meio e fim, que eu possa chegar para o cliente e falar assim, olha, tem um serviço aqui que eu posso fazer para você, que pouco importa se o judiciário tá aberto, está fechado, tem prazo, não tem prazo. Eu tenho algo para fazer que vai melhorar algo teu. E tá aqui, ó, eu tô te mostrando o valor disso. E isso começa a ter um valor versus honorários, e aí começa, né? Mas a gente tem que começar a pensar o negócio que nós temos nas mãos como algo a mais do que o contencioso que a gente aprendeu na faculdade. A faculdade nos ensina a ir para o judiciário, entrar com ação, fazer tudo. Mas hoje a gente está vendo, ok, o judiciário está parado, não vai ter causa nova necessariamente, ou até vai, né? Se sentirmos a necessidade. Mas o que eu posso fazer a mais para o meu cliente para combater exatamente o momento em que ele decide sair? E aí, eu vou ficar parado? Não vou... Eu estou sem me mexer? Então, isso que a gente precisa ter uma abertura. Nós precisamos conversar sobre isso continuamente, com pandemia ou sem pandemia. Ter vários tipos de coisas que acabam acontecendo dentro do escritório que podem ser geradoras de recurso. E, enfim, uma realização da missão do escritório. Tem que ter um alinhamento, uma coerência, um conhecimento profundo sobre o negócio do cliente ou sobre a profissão do cliente. Quantos problemas hoje as enfermeiras não vão passar porque estão na linha de frente? A gente já falou aqui, a Carol comentou, a esmagadora maioria das pessoas que estão na linha de frente desse combate são mulheres. E aí? O que a gente, como advogados, o que a gente pode estar olhando para ajudar essas pessoas a proteger algo? E se elas morrerem porque pegaram um coronavírus? E se a família não puder ir no enterro delas porque é muito arriscado? Você tem uma série de coisas que vão acontecer em alguns grupos, né? De pessoas, de clientes. Então, é fundamental o escritório, e o professor Mário está falando aqui, na nossa categoria não foi preparada para entender o escritório como um negócio. Não foi e precisa se preparar no forceps. E rápido. Não temos alternativa. Vai e aprende. Hoje a gente tem a maravilha da internet, que tem tudo aqui se você quiser. Você tem uma série de consultorias que prestam serviço. É hora de você falar assim, peraí, é o meu negócio. Se eu for para o lado errado, o retorno para voltar e mudar de caminho é muito doloroso. Então, é preferível que peraí, o que eu tenho que pensar para modificar a estrutura do meu escritório? Eu acho que esse talvez seja a grande lição que essa pandemia está dando, né? Sim, e aí lógico, já cada um... até naquela coisa que eu estava falando da estratégia de retomada, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Então, com relação a essa questão do foco no cliente, talvez uma grande dica para todos que estão nos ouvindo, pelo menos é uma dica que a gente tem ouvido, enfim, vários professores, várias lives, o pessoal, e é um mercado de trabalho que se abre para nós, né, profissionais do direito, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, direito digital. Tem que estudar, tem que buscar certificação sobre isso, tem que entender o negócio do cliente para oferecer a ele soluções digitais inteligentes, soluções de política de privacidade de acordo com aquele negócio. Como é que o mercado vai se organizar com relação a isso? Que tipo de dados transitam? Como é que o açougue, como é que a panificadora, como é que um salão de beleza que faz o nosso cadastro quando chegamos para fazer a unha vai cuidar do seu telefone, do seu nome completo, porque é um dado. Então, sabe, o salão de beleza precisa? Sim, o salão de beleza precisa, todos precisarão. E aí o pequeno escritório pode atender essas demandas, os escritórios maiores vão atender demandas maiores, enfim. Talvez esse seja o foco no cliente, você olhar para aquilo. Tem uma sócia do escritório, até a Andresa, ela tem dito com muita frequência isso. Gente, nós precisamos olhar para frente, para quem já saiu e está fora da crise. O que é que eles vão precisar de nós lá na frente? É óbvio que junto nós vamos ajudar na caminhada, mas a questão é, e depois? O que vai ser necessário? Quem vai precisar de nós? Que tipo de serviço, né? Esse é o foco no cliente.
Esse é o grande foco. E talvez nós precisamos sair desse comodismo de esperar o cliente vir até nós para nos contratar para uma briga judicial. Não, não, para com isso. Vamos olhar e dizer, ó, vamos resolver isso de outro modo, até porque a resolução de conflitos vai ser uma tendência através de mediação, através de conciliação. Nós não vamos mais ter, talvez, tanta briga judicial. Recentemente, eu confesso que eu não tive tempo de ler, mas achei muito interessante, tem um parecer do José Laurindo, a segunda vice-presidente do Tribunal de Justiça, ele está criando um sejusque para pedidos de recuperação judicial. Um sejusque específico, ou seja, tudo vai ser, inclusive um pedido de recuperação judicial, porque se avizinha que muitas empresas passarão por dificuldades e, embora tenham patrimônio para quitar suas dívidas, talvez não consigam fazê-lo no momento, porque não terão fluxo de caixa, né? Uhum. E nós, advogados, nós estamos olhando para isso? Talvez seja nesse sentido que você está dando esse, abre aspas, puxão de orelha e orientação, não é mesmo? A única coisa que eu trabalho, Adriana, para ver os meus clientes e a advocacia como um todo melhorar a sua capacidade de ter sucesso, de ter felicidade no seu trabalho. E ela passa por uma série de coisas. Então, assim, é o puxão de orelha amoroso que a gente já dá há 22 anos. Olhando assim, olha para o teu negócio, olha para o teu cliente, aprende outras coisas. Porque quando você fala de LGPD, se o advogado só olhar para a lei, ele não consegue dar uma solução. Ponto. Eu vejo um monte de gente que está fazendo um monte de curso da lei. Tá, mas e aí? Qual é o produto que você vai entregar para o teu cliente? O cliente não quer a lei, você falando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tá, você me ajuda a fazer? Você está aqui para me auxiliar onde? Porque se é só para me falar a lei, eu vou abrir o YouTube aqui, tá cheio de aula sobre LGPD. É verdade, então, esse trabalho de assumir a responsabilidade, que eu vou ser um escritório muito melhor, muito mais respeitado, muito mais capaz de elevar valores de honorários, quando o cliente tem a certeza que eu conheço do negócio dele, porque eu fui lá, porque eu enchi o saco dele, me deixa entrar na fábrica, deixa eu conversar com as pessoas que trabalham com você para eu entender como é que é o seu funcionamento, para aí sim eu fazer o casamento do que é jurídico, do que é a vida do outro, né? Tem pessoas do outro lado. E isso inclui quem é pessoa física também, não são só as empresas, né? Eu dei o exemplo das enfermeiras. Senta com chama uma que você tem atendido e pergunta como é que é o teu trabalho? O que você faz quando você chega no hospital? Como é que funciona? Como é que você se sente quando você erra algo que você sabe que você poderia ter feito corretamente? Qual que é a sua preocupação? Enfim, você tem uma série de coisas que só o conhecimento vai dar. Não está nos livros isso, né? Sim, sim. Então, é isso que ter foco no cliente, é olhar para esse cliente como uma vida, como uma história, como uma necessidade, e eu sou o remédio. Então, entender a dor, entender a dúvida, entender o drama, com essa serenidade, falar assim, pera, a gente vai resolver isso. Conta com o melhor, né? Demonstrar interesse genuíno, né? Efetivamente se dedicar a este conhecimento e depois se dedicar a oferecer uma solução. Isso gera um gasto de energia que o profissional do direito precisa aprender a administrar. Essa energia de dedicação e depois de oferecer soluções, né? E não criar mais dificuldades do que os clientes já têm. Até porque o que não é genuíno fica muito na cara. É verdade. Então, assim, o não genuíno, ele é repelido. Às vezes, com educação, você nem vai ficar sabendo. Mas é repelido. Verdade. Se o cliente sentir que você está ali só para ganhar dinheiro, ele já não começa a não ter a relação de confiança que ele precisa ter para isso acontecer assim. Então, esse genuíno tem que ser verdadeiro mesmo. Não pode ser um... E aí entra as questões de publicidade. Não é tudo que se diz que é verdade e achar que todo mundo está caindo nisso, né? As pessoas já estão muito mais antenadas, né? Já tem muitos estudos aí para... Olha, o que está identificando aí, né? Então, as questões do marketing, só falar e não entregar... Não vão funcionar. Vida curtíssima.
É verdade. Então, eu acho que, de fato, essa talvez seja reflexão que nós, advogados, deveríamos fazer e temos que remontar. A verdade é essa dificuldade, essa travessia, vamos usar a palavra travessia, né? Mais delicada, ela nos dá a oportunidade de refletir, remontar e caminhar diferente. Talvez seja um belo chacoalhão para seguirmos melhores, né? É verdade. Que bom. Então, feita esses comentários com relação à questão de fluxo de caixa, foco no cliente, agora a gente entra num tema que também é delicado, tem a ver com genuíno, com dedicação, tem a ver com organização, que é a questão da produtividade em tempos de reclusão, né? Como sermos produtivos estando 30 dias trancafiados em casa, saindo para ir ao mercado. Quando você fez o comentário, logo a seguir, algumas colegas já disseram: estamos contigo, também passamos pela mesma coisa. Eu não sei se a conta é essa, mas hoje nós estamos no dia 16. Eu acho que foi quando nós tivemos a primeira. Foi exatamente hoje, 30 dias. Então, sem querer, nós estamos comemorando os 30 dias de muitas pessoas em casa, especialmente na nossa área, né? E aí, como é que vai ser essa produtividade? Quando a gente fala de produtividade, tem várias questões atreladas a ela, né? Então, tem a minha, né? Eu em casa, numa realidade onde todos estão em casa. E no caso, se eu sou mulher, eu ainda tenho todas as questões dos cuidados com a casa. Então, é importantíssimo, homens que estejam aqui, é importantíssima a parceria nesse momento. Todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa ajudar, todo mundo tem que dividir as tarefas, porque não dá para a importância está no conjunto, né? Então, você tem que olhar para a tua produtividade. Então, quando a gente olha para a nossa produtividade, independente de outras pessoas, eu preciso entender que a minha vida... Lara? Tá me ouvindo? Acho que tivemos um pequeno delay com a Lara. Vocês estão me ouvindo, Lara? Eu tô te ouvindo. Tá, então voltou. Acho que teve um pequeno delay, voltou, mas já voltou. Acho que teve um pequeno delay. Então, tá, eu vou repetir. Então, assim, a gente tem que olhar para o nosso entorno, como que nós vamos negociar com as pessoas que estão do nosso lado, horários, lugares, né? Que lugar da casa é o canto do trabalho, como que a gente pode administrar os filhos, os momentos do almoço, os momentos do café, os momentos de brincar com as crianças. Então, tem que ter esses horários muito combinados para que a gente possa realmente equilibrar isso, né? Tem a minha questão do meu foco, quando eu estou aqui já diante do meu computador, das minhas coisas, a importância de eu me planejar para o meu dia, para a minha semana, quais são as coisas importantes. A gente sabe que tem prazos suspensos e essa pode ser uma dúvida de muitos, né? O que eu faço, né? Só saiba de uma coisa: prazo que já está correndo, se você deixar para o dia de voltar, isso vai dar um gargalo que ninguém merece passar por isso. Então, a minha sugestão é: trabalhe como se eles não estivessem suspensos. Adianta tudo que você puder, usa muito bem o seu tempo, porque na retomada, se você ainda tiver que cuidar de 30 dias, 45 dias de prazos suspensos e que eu fiquei em casa assistindo Netflix não fazendo nada, isso vai me dar um problema que eu não tem gestão que consiga administrar isso, sem gastar muito mais. Eu vou ter que contratar mais gente, eu vou ter que... Ou eu posso entrar no problema, né? Perder o prazo, que ninguém quer isso, né? Então, aproveitem esse tempo para adiantar tudo e mais um pouco. Se tem ação parada, aproveita, faz um planejamento. Vou fazer 2 por dia, vou fazer 3 prazos por dia, enfim. Então, a produtividade pessoal, né? Aí a gente quem tem equipe, ainda tem a responsabilidade e tem que ter a sensibilidade de lembrar que do outro lado eu tenho pessoas que eventualmente não tenham também muita
autonomia para trabalhar sozinhos e saber o que precisa ser feito. Então, eu, como líder, preciso assumir a minha posição e marcar com a minha equipe reuniões em grupo, para a gente ver o que nós estamos fazendo, para a gente se ver, para a gente conversar, para a gente dar força um para o outro, né? Eu não posso ser o líder que leva o problema. Ai, perdemos um contrato. Ai, o cliente reclamou. Ai, eu estou com medo. Ai, não, isso você tem que cortar, porque a tua responsabilidade é não contagiar. É tão coronavírus quanto o próprio coronavírus, tá? A vibração ruim, as notícias ruins, elas têm um contágio muito mais rápido, muito mais violento, porque aí não é um remédio que tira, às vezes, a pessoa da procrastinação, dela não conseguir trabalhar, ela não conseguir, enfim, né? Então, nós, como líderes, precisamos estar junto com a equipe. Assim como a gente tem que estar junto com o cliente, nós temos que estar junto com a equipe, usando todas as ferramentas de videoconferência que nós temos hoje disponíveis e fazer reuniões em grupo, pelo menos uma por semana, e reuniões individuais com a minha equipe para eu saber como é que você está, conseguindo trabalhar, o que tem aí na tua mão, vamos fazer isso, consegue me entregar tal coisa para amanhã, vamos dar conta desses prazos para a gente poder começar a pensar em oportunidades para nossos clientes, com a cabeça limpa. Já fiz a minha obrigação e eu começo a administrar as ideias, enxergar... poxa, muita gente vai deixar de pagar contratos bancários. Vamos começar a fazer um estudo disso. Como que a gente defenderia uma pessoa que eventualmente não está inadimplente nesse momento de pandemia? Contratos de aluguel, como é que... Então, é hora de começar a estudar como chegar no cliente e falar assim, calma, vamos entrar com uma ação, vamos entrar com um pedido de liminar, vamos pedir qualquer coisa. O importante é fazer. O direito não socorre quem dorme. Eu aprendi isso no primeiro ano da faculdade. Então, isso assim, aí. a gente, né? Então, a produtividade passa por aí. Várias questões, e aí, lógico, né? Saber que a gente tem uma montanha-russa, tem dia que a gente está melhor, tem dia que a gente está pior, tem dia que a gente está cansado. A gente tem que se realimentar, né? E aí as práticas pessoais de fazer um alongamento em casa, cuidar muito bem da sua alimentação, não deixar de se alimentar corretamente, beber água, tomar uma nesguinha de sol numa janela se der, dormir, por favor, durmam, né? Larga o celular. Eu tô falando isso para vocês, tô falando para mim também, tá? Porque eu também tenho que me corrigir em várias coisas. Eu confesso que nós somos tão humanos quanto, mas eu sei que a gente precisa ter mais qualidade de decisões. Não ficar deixando isso na mão de terceiros. Assumir mesmo. É minha responsabilidade, meu corpo, minha mente tem que estar bem, porque amanhã eu quero começar com energia, eu quero começar para cima. Eu não vou perder espaço na cabeça dos meus clientes, porque tá cheio de advogado querendo ocupar esse espaço. Eu não vou deixar. Então, eu vou mandar um oi para eles. Você está bem? Teus pais estão bem? Está acontecendo tudo bem? Estão se cuidando? Pelo amor de Deus, não vão sair na rua. Eu sei que você tem um pai idoso. Então, isso são pequenas coisas que fazem o elo acontecer, né? Então, assim, nós poderíamos dar dicas, né? A Mari estava ali, estou ansiosa para saber as dicas de produtividade. A Rafa também, Kister, que aproveitando vai estar conosco dia 23, também está aí agradecendo e parabenizando lá. E Rafinha, linda! Então, a Renata Fará também está por aí. Nossa, tem um monte de gente bacana. Depois dá vontade de dar beijo em todo mundo. Então, a gente dá um beijo. Apresentar, gente. A gente eu já tô carente ali e dá saudade, tá todo mundo carente. Então, por isso até que a doutora Edine falou que além dos nossos, vamos dizer assim, troca de ideia com relação à parte de estudo formal, esse bate-papo aqui nos acalenta um bocadinho o coração, porque a gente mata um pouquinho de saudade. Mas, assim, para fazer um resumo até dessas dicas, nós poderíamos dizer, então, que os advogados que trabalham sozinhos, né, e que vão estar em casa e vão se organizar,
deveriam ter em mente, vamos dizer assim, para escritórios menores ou até eventualmente advocacia autônoma, a parte de exercício, alimentação, ter rotina, ou seja, ter uma rotina, horário de trabalho, antecipação dos prazos e uma organização e disciplina. Basicamente, são regras que parecem ser muito simples, mas que na hora de aplicar, nós precisamos ter muita força de vontade para fazer acontecer. Você quer ver uma coisa que eu tenho feito? Aliás, eu trabalho em home office há 20 anos, né? Então, assim, desde o dia 1, desde o primeiro dia que eu decidi trabalhar em home office, eu sabia que eu não ia frequentar o meu quarto durante o meu trabalho. Então, o banheiro eu ia usar o de fora, eu não ia usar o meu. Eu não ia passar pelo meu quarto e eu arrumo a minha cama diariamente. Tem um vídeo muito legal de um militar, um cara da Marinha Americana, que ele fala assim: você não é tão bom que não possa arrumar sua cama e nem tão ruim que não possa arrumar sua cama. Então, assim, você sair do teu quarto com a tua cama impecavelmente arrumada já é o primeiro gol que você fez no seu dia, porque você fala assim: fiz a minha cama com perfeição. Isso, a mente já vai se organizando. Outra coisa que eu nunca deixei de fazer, eu trabalho com a minha roupa de trabalho. Eu posso não estar de salto, mas eu estou arrumada. Se alguém chegar agora, eu estou descendo. Eu não estou igual o desembargador que fez a sessão sem camisa. Sem camisa. Não estou nem falando do Gilmar, estou falando do outro que apareceu sem camisa. Meu Deus, né? Assim, a gente tem que ter noção das coisas. Não, as pessoas estão do outro lado observando tudo que acontece. A gente não pode destoar além do ponto. A doutora Edeni fala uma coisa assim, que nós temos que ter bom gosto para o foco ficar no lugar certo. Né? Então, eu tenho que estar vestida adequadamente para o foco da minha reunião com o cliente não ser nele pensando: meu Deus do céu, a Lara com uma roupinha, com camiseta de... Eu não quero que ele pense isso, eu quero que ele pense no que eu estou falando com ele, na discussão que a gente está tendo, né? Então, assim, a gente precisa ter essa percepção. Trabalhar sempre de uma roupa possível de ser... de eu me respeitar profissionalmente, mais do que o outro. Eu me respeitar profissionalmente. Eu não estou de pijama. Eu estou de roupa de trabalho. Tem uma outra coisa que eu tenho utilizado quando eu preciso mergulhar fundo num trabalho. E que, lógico, o celular atrapalha, a tua concentração às vezes não acontece. É um aplicativo que você vai entrar no Google aí e vai pesquisar Brain.fm. Se alguém puder escrever aqui para as pessoas... Brain de cérebro, BRAIN.FM. É um aplicativo que tem muito estudo de neurociência com sons. Então, você coloca o seu fone de ouvido e você liga lá nos sons para ter foco. E em 10 minutos você está mergulhado, concentrado, ganhando produtividade. Porque a produtividade também é uma coisa, não é fazer muito, é fazer bem. Perfeito. Então, assim, eu posso trabalhar 6 horas por dia. Se eu trabalhar 6 horas por dia e conseguir resolver tudo que eu preciso em 6 horas por dia. Não significa que a pessoa que está trabalhando 12 é mais eficiente que o de 6. Então, às vezes, a minha concentração, ela está afetada pelos meus pensamentos, pela minha indisciplina, pela minha... Enfim, né? Então, se eu tiver algum mecanismo para me fazer afundar realmente na concentração do que eu estou fazendo, isso eu vou ter ganhos de produtividade muito altos. Isso, obrigada, Soraya. Brain.fm, tá? Então, são pequenas dicas e gestão do tempo, né, gente? Eu fiz uma live esses dias com o Christian Barbosa, que está gravada no nosso podcast, se vocês quiserem. Mas é fundamental a gente saber administrar o tempo. Tempo é a vida, não é o tempo do trabalho, é o tempo com o trabalho. Então, administrar o tempo significa o meu planejamento de curto, médio e longo prazo, o que eu vou fazer na minha semana, o que eu tenho de responsabilidades, quais são os meus chapéus, tanto no campo
profissional. Então, vamos dizer que eu sou aquele advogado, ó, o Flávio aqui, a Thaís também falando, não estamos vendo as perguntas na caixinha, eu não estou vendo. Enfim, eu já vou fazer, tem 2 perguntas na caixinha, eu já faço, pode ficar tranquila. Então beleza. Então, assim, a gente precisa administrar o tempo, entender qual é essa dinâmica. Ninguém vai administrar o meu tempo por mim. Sou eu que assumo responsabilidade. Obrigada, Flávio. Obrigada pela presença, nosso conselheiro federal. Nossa, estou me sentindo agora. Viu só? Viu só que prestígio? Muito bom. O Flávio, olha, de vez em quando ele aparece. Quando ele aparece é porque é bom, viu, Lara? Então, viu? A gente pode ficar bem exibida. Amigo querido, muito bom. Então é isso. Então, assim, a gente tem que aproveitar esse momento da pandemia, que a gente está mais concentrado num mesmo lugar, para aprender mais coisas que vão me fazer um profissional melhor lá na frente. Lara, a pergunta da caixinha, tem 2 perguntas, na verdade, uma pergunta da caixinha é a seguinte, sobre produtividade, ela é interessante. A advogada pergunta o seguinte, se ela pode, de acordo com o seu horário biológico, alterar o seu horário de trabalho. Então, não fazer horário comercial e ela produz mais à noite. Ela pode fazer isso? É aconselhável ou não? Essa é a pergunta da caixinha, uma delas. Eu quero mandar um abraço para o Choi. A Aline está falando, eu vi ele subindo aqui. Choi, presidente da OAB Amazonas, grande amigo também presente na live. Muito bom. Olha, o Brasil inteiro reunido aqui no Paraná, né? Viu que delícia? Olha, assim, tem uma coisa que a gente precisa entender nessa questão de horários. Primeiro, eu tenho que estar muito conectado com o meu cliente. Então, se o meu cliente funciona durante o dia, eu não posso dormir até às 11 da manhã, porque a minha produtividade começa depois do meio-dia e eu vou varar à noite. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu tenho que olhar a minha disponibilidade para o meu cliente no tempo que ele tem. Eu não vou dizer para o cliente, falar, eu não vou te atender de manhã, tá? Se você tiver um problema, você só me liga à tarde. Não vai fazer isso, né? Não dá, não é por aí. Então, uma coisa é o meu atendimento, a minha disponibilidade. Eu estou servindo alguém. Então, eu tenho que estar disponível para esse alguém. Se esse alguém trabalhar em horários variados, etc., eu entendendo o meu ritmo biológico, tem gente que se concentra melhor de manhã, tem gente que consegue trabalhar melhor à tarde, enfim, cada um tem um jeito de operar. Quanto mais eu conheço, eu vou conseguir concentrar naqueles horários que eu sou mais produtiva, que a minha mente está melhor, os meus trabalhos eventualmente operacionais, aqueles que dependem só de mim, né? Então, eu me conhecendo, eu posso escolher sim, mas sempre olhando para isso. Peraí, se eu for uma pessoa sozinha, que não trabalha com ninguém, a única preocupação que eu tenho é com o meu cliente. Administrar isso. Se eu trabalho com uma equipe, eu não posso forçar a equipe a ter o mesmo biorritmo que o meu. Então, mais uma vez, eu tenho que estar disponível para minha equipe, para dúvidas, para reuniões, para momentos que a gente quer estar junto, organizando o trabalho e tudo mais. O cliente e o meu trabalho operacional, aí sim eu posso concentrar nos meus momentos melhores. Então, essa seria a dica aí para essa pergunta. Fantástico. E isso é bem importante também, Lara. O que a gente tem recebido algumas perguntas em outras lives sobre os treinamentos que estão sendo feitos, todos via internet, né? Seja através de alguma plataforma ou eventualmente até gravados e normalmente ao vivo. E o que tem acontecido, o pessoal se queixa que alguns não entram no horário, entram atrasados no treinamento, ou seja, estão usando os horários que bem entendem, sem se preocupar com a estrutura de uma equipe maior ou do próprio professor que está dando o treinamento. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. É óbvio que se eu escrever melhor de madrugada, eu vou usar a madrugada para isso, né? Mas eu tenho que estar durante o dia apta, vestida e apresentável para seguir a caminhada. Até porque a gente pode receber uma ligação a qualquer momento e dizer, você tem um minutinho para uma vídeo agora? E aí você tem que estar apta para entrar. Dri, eu me maquio todo dia. Eu não estou maquiada para live, tá? Aliás, já disseram que a senhora está super bonita, então... Que amor!
Vamos lá. E agora Obrigada. nós já estamos com o nosso tempo apertado e temos um assunto que é o fervilhante aqui, que é o assunto como retomar, né? Que a gente precisa deixar algumas dicas aí para o pessoal de o que fazer, como retomar. E talvez esse seja o tema mais gostoso, de a gente pensar lá na frente. Já saímos de tudo isso, estamos olhando pelo retrovisor o que ficou lá para trás, das dificuldades da travessia, e vamos retomar. E talvez aqui seja bem gostoso falar sobre isso. Uma coisa que a gente não pode perder em hipótese alguma de visão, que a advocacia é uma das profissões com o maior volume de oportunidades em qualquer situação do mundo. Quando está tudo muito bem, nós temos muitas oportunidades. Quando está tudo muito mal, nós temos oportunidades. Então, a gente não pode perder isso de vista. A gente também não pode esquecer que é independente... Então, assim, ontem eu fiz uma live com o Tandy do vôlei, né? Essa semana. Foi muito legal. Ele, enfim, trazendo a experiência das quadras, sobre a resiliência, como que eu encaro uma véspera de final, que a minha pressão está tão grande que eu tenho que ir lá e fazer o meu jogo, né? E ele falou uma coisa que eu falei assim, meu Deus, né? Mas eu vou começar a pensar assim. E se a pandemia durar até dezembro, como faremos até lá? Essa foi a pergunta, que é um pouco assustadora, mas a gente tem que pensar no pior cenário, para que a gente consiga se proteger dele. Então, e se acontecer isso? A minha vida para, a pandemia é um hiato, ninguém mais vai comer, casar, separar, pagar, deixar de pagar conta, morrer. A vida vai parar? Não vai parar. Então, a gente está vivendo a pandemia e os nossos planos eles são alterados por conta dessa questão, mas eles não podem parar nunca. Eu não posso ficar esperando a hora da retomada, que eu não sei que dia que vai ser, para começar a assumir a minha responsabilidade de fazer coisas. Então, agora é a hora, Marília aqui, ó. Beijo, querida. Isabela, de Ceará, está aqui também. Olha só, muita gente boa aqui. Então, a gente tem que entender que agora é a hora de tirar aqueles projetos do papel. Sabe aqueles que a gente fala, a gente dá desculpa que a gente nunca tem tempo? Agora você tem, não tem desculpa. Então, é hora de começar a pensar nisso. É hora de criar uma nova área do direito no teu escritório. É hora de começar a ter umas conversas diferentes com o cliente para descobrir quais são os gaps ali que eu posso ocupar, né? Como que eu faço ali para ocupar aquele espaço? Como que eu vou usar a minha inteligência para isso, né? Então, a retomada nada mais é do que uma sequência. Nós não estamos vivendo, a vida não está suspensa. Nós seremos advogados, nós teremos clientes, nós teremos problemas com pandemia ou sem pandemia. A vida não estava perfeita em fevereiro. É verdade, é verdade. Né? Então, eu vejo assim. Claro. Então, hora de pensar nessa... Como aproveitar da melhor forma possível hoje para replanejar essa retomada que vai ser sequência do que a gente já está fazendo. É verdade. Olha, o Instagram está nos avisando que nós temos 1 minuto e meio restante. Está uma delícia. Maldoso. Uma delícia. Se eu pudesse, eu continuava batendo papo contigo mais meia hora, 1 hora, 2 horas. Mas esse é só o começo, não vai ser o fim. A senhora já promete que vai voltar, porque nós temos muitas coisas bacanas. Queria mandar um beijo para a Maressa de Laranjeiras, para o Wagner, presidente da Comissão da Advocacia Iniciante, para a Luana Mikoanski, de São José dos Pinhais. Nós temos gente do Brasil inteiro, está até difícil de agradecer. Dizer que foi um prazer tê-la conosco. Nós queremos te ouvir novamente. Quem sabe a gente faça uma live só sobre retomada. Aliás, não seria uma má ideia. Não seria uma má ideia. É um assunto palpitante. Na sequência, eu já te incomodo. E eu queria deixar para todos que nos acompanharam nessa manhã a mensagem de que nós estaremos e faremos tudo juntos. A vida realmente não parou, nós só estamos fazendo um pouquinho diferente. E talvez esse pouquinho diferente esteja até gostoso,
porque bem ou mal estamos aqui com gente do Brasil todo e talvez numa condição normal a Lara estivesse em algum voo para algum lugar e não estivesse aqui conosco nessa manhã. Então, vamos fazer do limão uma limonada, agradecer pela vida, agradecer pela nossa saúde, cuidar das nossas famílias e seguir a nossa caminhada em paz. E uma última coisa, para a advocacia paranaense ou brasileira que está aqui. Não baixem a cabeça em hipótese alguma. A gente pode, sim.